Olá, alunos, tudo bem? Passando aqui para deixar uma aula com vocês. Espero que vocês vejam, tá? Aquilo que eu quero trabalhar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é lembrar das mudanças de estado da matéria, tá? Então esqueçam isso aqui que está desse lado e desse lado aqui e prestem atenção somente nesse lado aqui, tá? Falei para vocês que existem 7 estados da matéria. O sólido, líquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein e o gás fermiônico, tá? Mas a princípio a gente vai trabalhar com a transformação da matéria envolvendo esses 3 estados que são os principais, tá? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Então, mais ou menos nesse sentido. Toda vez que eu tiver esses 3 estados, eu já havia falado na aula para vocês que tudo que está no estado sólido, as partículas elas têm grande poder de atração, certo? A atração, lembram lá que eu falei para vocês que era aquilo que unia as partículas, ou seja, as partículas estão bem unidas aqui nos sólidos, tá? Já nos líquidos existem forças de atração, mas essas forças de atração elas são iguais às forças de repulsão, né? Elas dão certa mobilidade assim para a matéria quando ela está nesse estado. E já no estado gasoso, que é esse terceiro estado aqui, as forças de repulsão são maiores. Por consequência, a matéria ela consegue ter um movimento um pouquinho maior, tá? Voltando aqui. No sólido, a matéria fica um pouquinho mais compactada. No líquido, ela já tem uma certa mobilidade. E no gasoso, a matéria consegue ter bastante mobilidade, né? As partículas que nela existem. Por consequência, lembra que eu falei para vocês da tal da energia cinética, que ela está relacionada ao movimento. Nos sólidos, a energia cinética ela é muito baixa. Já nos gases, como eles se movimentam com certa frequência, eles têm uma energia cinética muito maior. O primeiro estado da matéria aqui que eu vou falar para vocês é o estado de fusão, tá? O que é a fusão? A fusão nada mais é da passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Como, por exemplo, lá quando você tira um gelo, uma pedra de gelo da geladeira e deixa derretendo. O gelo está no estado sólido, conforme ele vai recebendo temperatura, ele passa para o estado líquido, tá? E quando você vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, você tem outro processo denominado vaporização. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui decentemente, mas está escrito vaporização, tá? Essa vaporização, queridos, ela acontece por 3 modos. A evaporação, que aqui está escrito evaporização, mas o certo é evaporação, tá? Ebulição e calefação, tá? Todas elas você está pegando o líquido e transformando em gás, né? Como, por exemplo, o que acontece quando tu põe uma panela de água lá no fogo, né? Tu tá fornecendo calor para essa panela que tem água dentro, aí naturalmente o que vai acontecer? Essa água ela vai entrar em ebulição. Já vou explicar os processos para vocês, certo? Deixa eu pegar uma cor aqui diferente para que vocês consigam entender. O processo de evaporação, a principal característica é que ela é lenta, tá? Ela é um processo bem lento porque ela acontece apenas na superfície do líquido, tá? Como, por exemplo, quando tu põe a roupa lá no varal, né? Opa, eu risquei a palavrinha aqui. Quando tu põe a roupa no varal. Não sei se eu já falei para vocês, mas quando põe a roupa lá no varal, para que a água passe do estado líquido para o estado sólido, precisa de uma temperatura de mais ou menos 100 graus Celsius. E a roupa não precisa chegar a 100 graus Celsius. Por quê? Porque o calor vai atuar justamente na superfície desse líquido, tá? Essa superfície desse líquido, conforme o calor vem, a evaporação vai fazer com que quebre as ligações químicas das moléculas de água que estão presentes ali e ela é um processo lento, tá? Já na ebulição,
é um exemplo do que acontece dentro da panela de água, que ele é um processo agitado, tá? E como característica, você vai ter a formação de pequenas bolhas e vapor, né? Vapor já seria o gás em si. E a calefação é um processo muito rápido, aqui está escrito repentino. É, por exemplo, quando você borrifa água numa chapa de água quente, né? Aquele processo é muito rápido. A água acontece chegada e ficar pulandinho, né? É mais ou menos essa a ideia do processo, certo? Conseguiram entender as diferenças aqui? Do processo gasoso para o processo líquido, opa, risquei a palavra de novo. A gente tem um processo denominado de liquefação, tá? A liquefação, ela ocorre, por exemplo, deixa eu pegar a borracha aqui para tentar explicar para vocês. Ela acontece, por exemplo, quando tu tem uma panela de água, certo? E essa panela de água, ela tá tampada. Naturalmente, você vai ferver a água aqui. E o que vai acontecer quando você levantar essa tampa aqui, ó? Não vai ter um monte de gotinha de água grudada aqui, ó, na tampa? Então, essas gotinhas de água, elas se formaram do vapor que subia aqui, e quando elas batiam na tampa da panela, que estava fria, elas se liquefaziam, tá? Ou condensavam. A liquefação também pode ser chamada de condensação. E ela é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Outro processo, queridos, é o processo de solidificação, tá? Solidificação é quando, por exemplo, você pega uma forminha de coloca água líquida numa forminha de gelo, né? E faz com que essa água vire gelo, certo? Então, tu tá transformando do estado líquido para o estado gasoso. O processo de conversão do estado sólido, aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Ele vai se chamar de sublimação. Como, por exemplo, isso acontece muito com o processo de gelo seco, tá? O gelo seco nada mais é do que o gás carbônico, né? O CO2. O gás carbônico, ele é submetido a uma baixa pressão, né? Aí ele vira um gelo no estado sólido, certo? Outra coisa que acontece é quando, por exemplo, você tem a naftalina, aquelas bolinhas que as mães gostam de pôr nas roupas, que deixa bem fedido, né? A naftalina está no estado sólido, perfeito? Quando tu mudar essa naftalina ao passar do tempo, ela vai o que? Ela vai devagarinho, ela vai sumindo do guarda-roupa e ela vai saindo do estado sólido para o estado gasoso, né? Então, esse processo é de sublimação. Tudo bem? Espero que vocês entenderam bem esse processo, porque agora a gente vai falar de duas coisas muito importantes na química. Eu precisaria apagar essas rabisqueiras aqui que eu fui fazendo ao longo de que eu fui ensinando para vocês, que é o chamado ponto de ebulição, tá? E além do ponto de ebulição, acho que já tá bom. Eu falei para vocês do ponto de fusão, tá? Pessoas, o que é ponto de ebulição e o que é ponto de fusão, tá? Ponto de fusão vai acontecer sempre aqui, ó, tá? Ponto de fusão a gente vai na química abreviar como PF, tá? PF é quando você coexiste os dois estados, o estado sólido e o estado líquido, tá? Ou seja, quando está acontecendo a transformação do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, para que a água, por exemplo, que sai lá do congelador, digamos que ela saia lá do congelador a uma temperatura de menos 5 graus Celsius, tá? Quando ela está nesse estado de menos 5 graus Celsius, ela vai estar aqui no estado de sólido, tá? Mas quando você tira a forminha da geladeira, ela vai aumentando a temperatura. E, digamos assim, supondo que quando ela chegue a mais ou menos uns 16 graus, é claro que isso acontece muito antes,
o que que vai acontecer? Esse estado sólido passa a virar o estado líquido, tá? E aí, quando ela chegar a mais ou menos 17 ou mais graus, ela já vai estar no estado líquido. Então, o ponto de fusão é, digamos, o momento exato de onde que vai acontecer a transformação do estado sólido para o estado líquido, tá? Agora tem outro processo aqui, ó, que é o ponto de ebulição, que é, vocês já conhecem bem, que é a temperatura necessária para que mude do estado líquido para o estado gasoso, certo? Como, por exemplo, na água, você precisa, para mudar ela do estado gasoso, eu vou anotar aqui do ladinho, a pressão de 1 atm, mais ou menos 100 graus Celsius, tá? Quer dizer que abaixo de 100 graus Celsius, dependendo da pressão, é claro, a água vai estar no estado líquido, tá? Quando a água chegar exatamente 100 graus Celsius, ela vai estar mudando do estado líquido, tá? Para o estado gasoso. Então, ela vai estar aqui alterando do estado líquido para o gasoso. Digamos, ela já chegue a 101 graus Celsius. Ora, se a temperatura para ela mudar, que é a chamada ponto de ebulição, é 100 e ela já está a 101, quer dizer que ela já mudou, que ela já é gás, né? E é isso mais ou menos o que eu queria falar para vocês, tá? Não pode esquecer esse conceito aqui, ó, de ponto de fusão, tá? Que é a temperatura necessária para mudar do estado sólido para o líquido e a temperatura aqui, ó, também necessária para mudar de líquido para gasoso, que também é chamada de ponto de ebulição. Depois a gente vai fazer um exercício junto e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que faz esse processo aí de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Vai ser no próximo vídeo para não ficar muito longo. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o chamado ponto triplo, que tá aqui, ó, no cantinho de vocês, tá? Esse ponto triplo aqui, vocês estão trabalhando com coisas que estão no estado sólido, no estado líquido e no estado vapor. Aqui você tem um eixo, né? Um eixo aqui, ó, que é pressão, quer dizer que a pressão, toda vez que eu estou percorrendo esse caminho, a minha pressão está aumentando. E toda vez que eu estou percorrendo esse caminho, a minha temperatura está aumentando. Então, você tem um gráfico pressão-temperatura, certo? Digamos, você tem uma partícula mais ou menos aqui assim, ó. Qual é o estado da matéria que ela vai estar? Ora, professor, ela está bem aqui, ó, dentro do líquido, né? Eu estou vendo aqui, ó, que ela está dentro do estado líquido. Perfeito. Mas o que acontece, por exemplo, se eu vier e abaixar a temperatura dessa minha partícula? Tá? Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Você vai abaixando a temperatura do líquido e ela vai virar sólido. Vai chegar um tempo que você vai abaixar tanto, né, que ela vai virar sólido. Como que é o nome do processo de líquido para sólido, queridos? O nome do processo de líquido para sólido é chamado de solidificação. Olha a bruxaria aqui, ó. Você não pensa lá no teu gelinho quando você faz. Ele não está no estado líquido, a forminha de água. Se não abaixa a temperatura para que formem cubos de gelo, então, olha aqui o que aconteceu. Outra pergunta. O que acontece se eu baixar a pressão dessa minha partícula aqui, ó, que está no estado líquido? Vamos baixar a pressão para ver o que vai acontecer? Ó, ela vai virar um vapor, olha aqui, ó. Como que é o nome do processo de líquido para vapor, queridos? O nome do processo de líquido para vapor é vaporização, né? Aqui, ó, que já falei para vocês que pode acontecer dos 3 modos, certo? Então, eu estou falando nesse ponto triplo que vocês podem brincar com ele. E se a minha partícula estiver bem aqui, ó, nesse ponto triplo, tá? Nesse ponto triplo quer dizer que eu tenho os 3 estados da matéria, que é sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá?
tem os 3 estados, tudo num ponto só, que é chamado de ponto triplo. Perfeito, gente. Espero que tenham entendido. Um grande abraço para vocês e até mais.